rabugice da torcida ontem com o Pulgar, eu acho que tem muito por conta da não escalação do Léo Ortiz. Se o Léo Ortiz estivesse em campo, a minha percepção, a opinião, de que essa revolta em direção ao chileno seria muito menor. Mas como o Tite fez essa opção de voltar já com o De La Cruz de cara como titular, e aí o Léo Ortiz, que tinha virado camisa 10 desse meio campo, né, mesmo improvisado, jogando pra caramba nas últimas partidas, enfim, destoando até em alguns momentos mais baixos aí desse time. Como ele estava tão bem, a torcida esperava essa continuidade. Espera que o Léo Ortiz seja mantido como titular, ser dado sequência a ele, mesmo nessa função improvisada que não é original dele. E sobre a recomposição dessa jogada, me remete também muito ao gol anterior, né, sofrido diante do Vasco, enfim, que o Flamengo não conseguiu parar a jogada, voltou desordenadamente, enfim, tomou o gol de empate no clássico, que foi o jogo de domingo, e agora mais um problema de transição defensiva não resolvido, apesar dessa questão do erro do passe, né, mas poderia muito bem ter se organizado melhor nessa fase de transição defensiva para poder neutralizar a rara iniciativa do Peñarol, que estava muito organizado sim, mas não foi um time tão dominante assim a ponto de dar essa pressão toda no Flamengo. Então, nesse momento crucial da partida, ali no início ainda, já ficou tudo condicionado por conta desse lance. A gente perguntou aqui quem foi no jogo, né? O Gabriel Delgas, eu acho, falou assim, ó, a torcida apoiou até onde deu. Não aguentamos mais essas atuações ridículas com esse time recheado de jogadores bons, mesmo com as lesões, fora Tite. PVC, você acha que é para tanto? Agora já entrando no assunto enquete, você acha que é para tirar o técnico nesse momento? Primeiro, eu vou falar uma informação, e o Igor, se tiver outra informação, vem na mão de mim, hein? Não se aflija de discordar. O 99% o Tite não vai cair. Não vai cair. Ele vai para Montevidéu. E eu acho que está certo ir para Montevidéu. O segundo ponto é assim, eu não gosto dessa polarização que fica no sentido como se você dissesse assim, se você é a favor da demissão, você está certo. Se você é contra demitir, você está passando pano pro Tite. Primeiro, eu odeio essa expressão passar pano. Ninguém está aqui para passar pano para nada, para limpar a barra. As pessoas podem ter visões diferentes sobre o mesmo assunto. Democracia é, sobretudo, quando a gente sabe divergir. Então, vamos lá. Eu acho que a enquete ficou boa nesse aspecto. Você tem 3 opções. Você pode achar que não dá mais e tem que demitir, porque desse mato não vai sair coelho ou cachorro. Desse mato só sai coelho se eu sair da terra. Aí saiu o Paulo Vinícius Coelho. Segundo, você pode achar que não tem que demitir, que o trabalho tem 67% de aproveitamento e que o trabalho, embora abaixo da expectativa, é bom. Você pode achar. Eu acho que o trabalho não está bom, mas não é por isso que tem que demitir. A minha ideia, que é a lógica do Jürgen Klopp, que eu adoro a frase do Klopp, que no Brasil se troca mais de técnico do que de roupa íntima. E ele tem toda a razão, embora a gente imagine que as pessoas todas troquem de roupa íntima todos os dias. Mas eu acho que ele tem razão. Mais ou menos é bom. Cara, termina o trabalho. Hoje, jogando... A partida de ontem do Flamengo foi pavorosa. Isso aqui é a parte. O Flamengo tem ainda a condição de ganhar os 3 títulos. À medida em que você perca as oportunidades de ganhar os títulos, você encerra o trabalho. Aí é legítimo. No meu ponto de vista, e não se trata do Tite, porque eu odeio passar pano, não é isso. É muito mais coerente você terminar o trabalho e avaliar o que foi feito do que você ficar trocando e pagando 55 milhões de reais de multa, que já são 47, mais 7 ou 8 são... Alguém dirá... Não vou dizer. Essa frase não será dita aqui. Por favor. O PVC, mas eu acho que uma das cobranças da torcida é que não existe uma cara nesse Flamengo, como, por exemplo, diz aqui o taxista na realidade. Belíssimo nick. 1 ano de trabalho. Qual a jogada do Flamengo? Qual? Não existe cobrança da direção à equipe e ao técnico. É uma zona geral.
Como que tá, Igor, essa cobrança de bastidor da comissão dos dirigentes do Flamengo para o Tite? Porque é ano de eleição também, né? Pois é, e até por isso, enfim, ninguém ainda vai se precipitar em confirmar que vai renovar e nem falar que está tudo certo, tudo tranquilo por conta desse contexto todo. Ontem foi assunto na coletiva, inclusive, não sei se a gente tem um corte específico, mas o Tite falou assim, como é que eu conquistei os torcedores dos times adversários? Ganhando títulos importantes. Times adversários ou times anteriores que eu trabalhei, né? Ganhando títulos importantes. Se não ganhar, tchau. Palavras do Adenor, Leonardo Bach. E aí depois eu, inclusive, fui perguntar para ele no final, professor, quando você fala nessa situação, você usa esse termo, e aí observando a forma com a qual o senhor saiu da seleção brasileira, aí ele já matou a charada de onde eu estava querendo chegar e falou, faz logo a pergunta. E aí eu perguntei, beleza, e considerando ainda a eleição do Flamengo, e aí eu perguntei para ele, se o senhor já perdeu todos os títulos, o senhor já automaticamente se coloca fora do Flamengo, não vai nem discutir renovação? E aí ele usou um pouco dessa linha que o PVC falou sobre vamos esperar o trabalho terminar, olhar para trás e aí a gente toma a decisão. Então, não é que o Tite force uma saída antecipada vendo que vai dar problema e nem que a diretoria tenha esse cenário já desenhado. Mas, quando o contrato acabando em dezembro, mudança de diretoria e se passar em branco, aí a gente não precisa nem especular muito na reta final da temporada. Você acha que pro Tite, o fato de atocar Cabreira pro Adenor foi um baque? Olha, era isso que você estava rindo, então, quando eu falei sobre o nome dele. Foi isso. Veio o gancho da piada. Mas realmente, inclusive a família Bach muito presente ontem no estádio, além do Matheus, claro, a Gabi, a filha do Tite, estava lá. Então, enfim, a família Bach sofreu um loco diante do gol dos uruguaios ontem. O José Andrade diz aqui, tá, e se demitir o técnico nesse momento, quem vem para esse time? E o Daniel Azulay, no Manaus, fala aqui que o Flamengo precisa de um técnico estrangeiro. Tem então, essa também, né, PVC? Fala, Igor. Não, é só falar assim, eu acho que tem uma galera, uma corrente, além das viúvas do Jorge Jesus, dessa corrente a gente conhece inclusive alguns membros, muito próximos aí a nós, em lives vizinhas aqui da nossa, mas se você chegar para uma galera e falar assim, Felipe Luiz, sai do Sub-20, assume o time titular do Flamengo, eu acho que tem apoio coletivo, assim, relevante. Mas, enfim, a gente sabe que o contexto é diferente, tem toda a novidade que é para o Felipe Luiz também assumir o time de cima. Não é por falta de licença A da CBF que seria esse problema, já que o Felipe fez o curso. Mas, enfim, é uma escolha da diretoria. Felipe Luiz. Pilim Pim Pim rima com Felipe Luiz. Não rima, mas dá certo. Ô, PVC, mas a gente tem falado muito dos desfalques aqui, né? A lista é extensa, ontem a gente até falou de novo. Qual parte é culpa do Tite, essa derrota? Qual parte é mérito do Peñarol, que jogou bem, a jogada do gol foi muito bonita? Qual parte é mérito ou desmérito por ter tantos jogadores no DM? Se a gente tiver aquela arte que eu mandei depois do Peñarol, não sei se tem, que o Peñarol trabalhou com o grupo e internamente na política do clube, que é muito do que foi tratado sobre o tamanho do Peñarol. Não sei se dá para ver, JP. Eu acho que o Flamengo ontem foi muito mal. O Flamengo não está jogando todos os jogos muito mal. O Flamengo jogou bem contra o Bahia, e o Flamengo jogou bem contra o Vasco, vacilou no fim, perdeu o jogo, empatou o jogo. Agora, o Peñarol trabalhou, conversei com o Diego Aguirre no começo da semana. O Diego Aguirre estava muito confiante em ter um bom desempenho no Maracanã. Ele não falou de ganhar o jogo. E o Diego Aguirre, os jogadores do Flamengo ficaram incomodados com a saída dos jogadores do Peñarol, cantando, tocando, festejando, mas o Diego Aguirre foi extremamente respeitoso. Ele falou ganhar do Flamengo no Maracanã, o Flamengo é um gigante, dirigido por um técnico gigante. Ele foi muito, mas ele trabalhou muito para montar o sistema defensivo que montou e para contra-atacar. Então, eu acho que tem um mérito do Peñarol. Tem um mérito do Peñarol que trabalhou e estudou como tentar anular as virtudes do Flamengo, que ontem não apareceram. E tem também as estatísticas, né, do Peñarol para o próximo jogo, que deixa a questão para o Flamengo muito mais complicada, né, PVC? Deixa eu abrir aqui minha colinha, porque eu não tenho essa memória, infelizmente.
O Peñarol, nessa Libertadores, só tomou um gol e está com 100% de aproveitamento em casa. E o Flamengo não venceu nenhum fora de casa nessa Libertadores, só fez gols, um em cada, contra Milionários e contra Bolívar. Jogar no campeão del siglo, que eu ia dizer ontem, que é Lerros, porque é o mais afastado, quase saindo para Ponta del Este. Chegando em Ponta del Este, chega pelo campeão del siglo. É meio afastado do centro da cidade, em Montevidéu. O Peñarol se fortaleceu. O caso do Diego Aguirre é impressionante. Esse número que você deu do Diego Aguirre, que está em pique 100% em casa, e só tomou um gol, né? E ele ganhou do Atlético em casa. O Peñarol não chegava nos mata-matas da Libertadores desde 2011, quando foi vice-campeão. Desde 2011, quando era dirigido por Diego Aguirre. Você sabe que o Diego Aguirre fez aquele que se chama no Uruguai de o gol mais tarde da história da Libertadores. O gol mais distante da história da Libertadores. Porque o Peñarol ganhou seu último título de Libertadores em 1987, no minuto 120. Ou seja, no último instante do último jogo de uma prorrogação que o América de Cali jogava pelo empate, o Diego Aguirre fez o gol do título. Então, ele é um ídolo no Peñarol e ele é um líder no Peñarol pelo que ele fez como jogador, o gol do título, e pelo que ele fez como técnico, a última vez que chegou à decisão. PVC, a gente tem a arte que você mencionou, só um minutinho, Igor, que o PVC pediu essa arte, né, que é um vídeo da Conmebol mostrando que o Peñarol é o time que mais tem títulos da Libertadores entre os quadrifinalistas. E eles usaram isso internamente. Botaram isso no vestiário internamente, antes de vir para cá. Eles rodaram isso no vestiário? Nas preleções, nas palestras, isso entrou no ambiente dos jogadores. Que é para dizer, olha só, estamos representando este clube. Estamos falando deste clube. Olha o tamanho deste clube. Olha o que vocês estão representando. É mais ou menos esse o tom. Dentro desse contexto, PVC, que você mencionou da participação do Diego Aguirre, né, ele foi perguntado ontem, sim, sobre essa situação de como é que você tem um tipo de paralelo com relação ao time de 2011, o que tem do time de 2011. Ele fez questão de dissociar para não comparar elencos, situações e contextos, e ao mesmo tempo também ele disse que o time não carrega nenhuma mochila, né, o termo em espanhol usado, né, de temporadas passadas. Então é um Peñarol que tenta se libertar dessa sequência de maus resultados recentes do futebol uruguaio como um todo, nas competições sul-americanas, mas que carrega esse peso da camisa, mas respeitando o Flamengo, claro, que você mencionou também em outra resposta dele, e esse Peñarol que, dentro do Maracanã ontem, se você for olhar quais os uruguaios que jogaram pior, foram os uruguaios do Flamengo. Então, um Peñarol que fora de casa também se manteve e conseguiu ser muito eficiente, organizado, diante desse contexto todo. Então a gente via os selecionáveis uruguaios do Flamengo penando, até pelas questões físicas, do De La Cruz com muita dificuldade, a Arrascaeta errando muito espaço, o Varela saiu no intervalo, e aí os uruguaios mais eficientes estavam no time visitante. Olha só, esse dado que é muito importante isso que você falou dos uruguaios do Flamengo e dos uruguaios do Peñarol. O último time a ganhar a Libertadores só com jogadores nascidos dentro do país foi o Atlético Mineiro. Não, o River Plate era Armani, Montiel, Pinola. Foi o Atlético Mineiro, em 2013. 2013. Eu fiquei na dúvida do River, mas é isso aí. O River já tinha o De La Cruz, o próprio De La Cruz estava lá, né? Ou não? Não, em 2018, quer ver? 2018, o De La Cruz estava lá, mas a Libertadores Cup. Só foi de 15 também, pode ser. Eu vou checar só, mas é o Atlético Mineiro. Ontem, o Peñarol jogou só com jogadores nascidos no Uruguai. Ou melhor, começou o jogo só com nascidos no Uruguai. O Santos Borré jogou naquele River Plate de 2018 o primeiro jogo. O segundo jogo o River foi todo argentino. Então, o último time titular a jogar a final da Libertadores todo com jogadores nascidos no mesmo país, no país de origem, foi o River Plate em 2018. Na Europa, na Champions League, foi o Steaua Bucareste em 86.
Mas na América do Sul foi que jogou. É muito louco pensar que a gente começou o jogo ontem com 13, eram 13 uruguaios, né? Como titulares no primeiro tempo. É muito impressionante, né? A maioria. 11 uruguaios na escalação do Peñarol, que está um pouco fora de moda no futebol brasileiro, ter 11 brasileiros no mesmo time. Bom, o Flamengo teve o time mais estrangeiro da sua história. Eram 6 estrangeiros no elenco do Flamengo, no time do Flamengo. Nunca o Flamengo tinha jogado com 6 estrangeiros em campo. É a primeira vez. Mas o Peñarol tem time para vencer essa competição? Em tese, não. Em tese, não, pelo retrospecto. O último título de um time uruguaio foi em 88. De 88 para cá, o Uruguai só chegou às semifinais em 90 com o Danúbio, em 2009 com o Nacional, em 2011 com o Peñarol e em 2014 com o Defensor. Quer dizer, em 25 anos, 35 anos, o futebol uruguaio só chegou na semifinal 4 vezes e na final 1 vez. Deste ponto de vista, não vai ganhar a Libertadores. Agora, eu não tenho bola de cristal. Desse ponto de vista, eu não acredito no Peñarol campeão. Mas o Peñarol semifinalista pode acontecer. Embora eu acho que dê margem para virar ainda. O Flamengo pode fazer 1-0 e ganhar nos pênaltis, por exemplo. Pode fazer 2-0. Qual